Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional do Teatro, ou sobre o Dia Mundial do Teatro, que se comemora agora, no dia 27 de março. Eu sou o professor Fabiano, professor de arte de vocês, e nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais sobre o teatro, onde surgiu o teatro, quem foi o primeiro ator. Se você não sabe, hoje nós vamos desvendar os bastidores dessa arte tão milenar. Lembrando que o material dessa aula vai estar disponível aí no grupo em PDF para vocês poderem ler quantas vezes quiser. Bom, aqui no material ele começa falando sobre o Dia Mundial, sobre o Dia Internacional do Teatro, né? E ele faz uma introdução dizendo o seguinte: o teatro é uma arte muito tradicional, na qual pessoas encenam personagens para narrar uma história. Conhecido como a quinta arte, o teatro tem um dia próprio que celebra a importância dessa linguagem artística, o Dia Mundial do Teatro. Essa data surgiu na década de 1960, sendo idealizada pelo Instituto Internacional do Teatro. É bom a gente lembrar aqui que também, nesse mesmo dia, no dia 27 de março, também é comemorado o Dia do Circo. Então também parabéns aí às pessoas que fazem a arte do circo. Agora, a origem da data do Dia Mundial do Teatro, você sabe? Não? Então vamos conhecer agora. O teatro, como sabemos, é uma arte em que pessoas, ou os atores ou atrizes, representam uma determinada história para uma plateia. Entre os tipos de arte, o teatro é conhecido como a quinta arte e pode ser encenado por meio de um roteiro, criado por roteirista, dramaturgos, mas pode acontecer também pela improvisação dos atores, né? Aquele improviso, o famoso improviso em cena. Isso é muito comum no meio do teatro. Como veremos, o teatro na forma e como conhecemos surgiu na Grécia Antiga, né? E desde a Antiguidade Clássica tornou-se uma das linguagens artísticas mais comuns e populares na sociedade ocidental. Atualmente existe uma grande variedade de gêneros teatrais, o qual demonstra a riqueza dessa linguagem artística. Foi pensando nisso que o Instituto Internacional do Teatro idealizou uma data para que a gente pudesse celebrar, né, o Dia Internacional do Teatro, a essa linguagem tão criativa. Essa data foi criada em 1961 como Dia Mundial do Teatro, sendo que sua primeira celebração aconteceu logo no ano seguinte, em 1962. Essa data é utilizada como forma de celebração e divulgação do teatro internacionalmente. É uma forma de celebrar essa arte, de trazer para a comunidade a arte do teatro que anda tão esquecida, mas que é tão importante para todos nós do meio artístico, todos nós que somos apaixonados por arte. Bom, um dos objetivos dessa data, né? Uma data quando ela é criada para celebrar alguma coisa ou para marcar alguma coisa específica, ela não é criada só por ser criada, ela tem um motivo, ela tem uma razão. E uma das razões pelo qual o Dia do Teatro foi criado é para promover o teatro pelo mundo, difundir a importância do teatro, falar sobre a importância do teatro, incentivar comunidades teatrais a promover seu trabalho e conscientizar governantes acerca da importância dessa arte. É tão importante que os governantes da sua cidade, do seu estado, né, propaguem a cultura, coloquem o teatro na cultura, não só o teatro, como a dança, a música, as manifestações culturais de cada lugar, né? E o teatro faz parte disso. Então é importante que exista e que existam políticas públicas para que a arte possa ser incentivada em cada lugar. Difundir a alegria por meio do teatro, né? E incentivar as pessoas a aproveitarem o teatro em seu próprio benefício. Então, esses são alguns dos motivos pelo qual o teatro foi criado. Então, nós falamos até agora sobre a origem da data, né? Quem criou e por que essa data foi criada. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o teatro especificamente. Você sabe onde surgiu o teatro? Quem foi o primeiro ator? É o que nós vamos descobrir agora lendo o material. Enquanto isso, pausa para a água. Você pode beber uma água também, tomar um café e voltar correndo para a nossa aula, que nós estamos hoje falando sobre o Dia Internacional do Teatro, que acontece agora no dia 27 de março. Bom,
Agora a gente vai falar sobre a origem do teatro, né? O teatro, enquanto linguagem e manifestação artística, existe desde a antiguidade. É uma das artes mais antigas que nós temos, a arte considerada milenar. E diferentes povos, como chineses, indianos, já realizavam a encenação de determinados acontecimentos. Já os egípcios, por sua vez, faziam pequenas encenações como parte de rituais em homenagem aos seus deuses. No entanto, o teatro moderno se inspirou no teatro grego, sem dúvida. A própria origem da palavra teatro, derivada do grego teatron, que significa lugar de onde se vê, lugar de onde se contempla, foi utilizado para se referir ao local onde as pessoas poderiam assistir às peças teatrais na Grécia Antiga. Entretanto, o teatro grego só possuía 2 gêneros, tragédia e comédia. Isso lá no teatro antigo, na Grécia Antiga. O teatro, nessa época, era de muita importância para a vida, pois tinha a finalidade de promover o sentimento de responsabilidade e zelo pelas coisas públicas entre os cidadãos. Então, o teatro era usado como uma ferramenta social. E, de certa forma, até hoje o teatro é, sim, de certa forma, um instrumento em que você pode promover a cidadania. As peças teatrais gregas eram encenadas ao ar livre e retratavam histórias que envolviam reis e rainhas, bem como os deuses que faziam parte da crença local. Entre os grandes nomes do teatro grego estão a tragédia, Esquilo, Sófocles e Eurípides, comédia Aristófanes. Então nós temos aqui alguns nomes difíceis, né, de pronunciar, mas que foram nomes importantes. Olha, agora, quem foi o primeiro ator? Quem foi a primeira pessoa a encenar? A história conta que um participante do coro que fazia ali as homenagens ao deus Dionísio, que foi da onde surgiu, né, o teatro, em prol dessas manifestações, dessas festas em adoração ao deus do vinho, que era o deus Dionísio, e um dos participantes ali desse coro, né, pegou uma máscara que estava ali no canto, em algum local, se afastou um pouquinho da galera que estava ali, e ele gritou, e ele falou, né, eu sou o Dionísio, com a máscara na cara. E todos que estavam ali se assustaram, porque ninguém nunca tinha dito que era uma pessoa que não era. E isso é o teatro. E esse ator, conhecido como Tepes foi o primeiro a fazer essa encenação, dizendo que era o próprio deus Dionísio, com aquela máscara ali no rosto. Então, é uma história super interessante, curiosa até, né? Estamos bem até aqui? Vocês estão entendendo a nossa aula sobre o teatro, em comemoração ao Dia Internacional do Teatro, que acontece no dia 27 de março. Nós estamos conhecendo onde surgiu o teatro, nós estamos conhecendo quem foi o primeiro ator e essas curiosidades, né, que geram em torno do teatro. Na Antiguidade Clássica, o teatro se manifestou ainda na cultura romana. Fortemente influenciada pelos gregos, os romanos foram os responsáveis por difundir o teatro por toda a Europa. A influência do teatro grego-romano seguiu presente na Europa medieval, embora houvesse grande preconceito contra essa arte, sobretudo durante a Alta Idade Média, né? Bom, a gente sabe que a arte, não só o teatro, como música, pintura, escultura, seja ela qual for, em algum momento ela vai ter alguma resistência. Sempre que surge um novo movimento artístico, sempre há uma resistência ali na sua época, no seu tempo, mas que aos poucos isso vai sendo mudado, né? Bom, continuando aqui lendo o material, lembrando que esse material vai estar à disposição de vocês em forma de PDF aí no grupo. No contexto do Brasil, agora vamos para o Brasil. Como que o teatro surgiu no Brasil? Como ele chegou até o Brasil? No contexto do Brasil, fala-se que o teatro foi introduzido pelos jesuítas. As peças teatrais elaboradas inicialmente em latim eram uma parte importante da estratégia dos jesuítas para a catequização dos nativos, dos índios. Com o tempo, os jesuítas começaram a adaptar suas produções teatrais para o tupi-guarani, português e espanhol, como uma forma de catequizar, né, os índios. Então, o teatro chegou aqui no Brasil através dos jesuítas.
Bom, essa foi a nossa aula de hoje. A gente não vai se prolongar muito para que vocês possam ter acesso a esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar, de acompanhar a nossa aula. A gente falou sobre a data do Dia Mundial do Teatro, que é dia 27 de março agora. Falamos sobre como surgiu o teatro, falamos quem foi o primeiro ator e como o teatro é tão importante para a nossa cultura e para a nossa sociedade como uma ferramenta social. Aqui é o professor Fabiano Lopes, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima!